e pai de família, ele ordena aos seus servos, aos seus empregados, que tragam uma vestimenta para aquele filho, que tragam um calçado e que coloque um anel no seu dedo, símbolo de honra, símbolo de poder, aleluia, de principado, aleluia. Alguém que voltou e ao voltar já começa a desfrutar das honrarias de Deus. Alguém que quando regressa, aleluia, ele já começa a se banquetear no banquete de Deus. Esta é a palavra de Deus ao teu coração. Ele quer mudar a tua história. Ele tem o melhor presente. Ele tem o melhor calçado. Aleluia. Ele tem o melhor anel para te selar. Ele quer dar uma grande festa. Tudo isto acontece como, pregador? Acontece dentro da palavra de Deus. Quando o ser humano retorna para Deus, quando ele aceita o Filho de Deus, ele recebeu de Deus a palavra, e ele agora é alcançado, ele agora tem alegria, ele agora conduz uma paz. Por que esta paz, meus queridos? Porque o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de alegria, o Espírito de conforto, o Espírito de luz, o Espírito que fala, que orienta, que liberta, que sara e restaura, está dentro deste ser humano que escolhe viver a palavra de Deus. Ali estava uma grande festa. O Pai preparou ali um grande banquete. E a Bíblia diz, meus queridos, que era uma grande alegria. Ali estava uma alegria só, montada naquela casa, naquela família. Mas, meus prezados amigos, daqui a mais um instante, eu quero lhe falar, aleluia, que nem todos estão contentes. Nem todos estão contentes com o que, pregador? Nem todos estão contentes quando alguém recebe a palavra, aceita Jesus, quando começa a desfrutar. É por isso que muitos têm se entristecido, porque não têm olhado verdadeiramente para a palavra, para o profundo, para o conhecimento que Deus tem lhe dado. Quando a palavra de Deus diz, olhando somente para Jesus, autor e consumador da fé, muitos olham para um lado, muitos olham para outro e perdem a visão da palavra, perdem a visão de Deus. Como já falei, muitas vezes por uma falta de perdão, ou muitas vezes por não se comunicar com a família, não se comunicar bem com a esposa, a brecha é criada, Satanás começa a trabalhar, e este ser humano diz, esta mulher já não me convém, a mulher diz, este homem já não me convém, tenho que buscar outra, tenho que buscar outro. Meus queridos, e não observa que é o próprio ser humano que abre este espaço, esta brecha, esta fenda, e aí o inimigo ele começa a trabalhar, e nesta família, nesta casa, já não há paz, já não há alegria, muitos saem, já não quer mais nem voltar para a mesma casa, porque já sabe que ali existe um príncipe das trevas trabalhando. Por quê? Porque não há harmonia, não há perdão, não há liberdade de Deus, e aí começa um movimento, uma trajetória errada, tudo errado, mediante a palavra de Deus. Meus prezados amigos, neste dia retorna para Deus, retorna para Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel, a palavra é poderosa. A Bíblia diz, se ouvides a minha voz, não endureças o vosso coração. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, diz a palavra do Senhor,
Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrires a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. É você, meu prezado, minha amiga, meu amigo, quem abre a porta para a palavra. É você que abre a porta para Deus trabalhar. Aleluia! Ele está batendo como, pregador? Ele está batendo pela mensagem. Ele está batendo na Bíblia que tu tem guardada na tua casa e não meditas no que diz esta palavra. Ele está batendo quando você vê alguém pregando em uma rua. Aí você sabe que há uma luz, há alguém diferente. Você sabe que ali há alguém que Deus enviou para ministrar, pregar, anunciar, para que você se liberte de crédito. E chegando na tua casa, pega aquela Bíblia que tens lá, ou que está no teu celular, e começas a ler, a meditar, a entender a palavra de Deus, e começas a saber que tudo que existe na terra são coisas perecíveis, mas a única coisa que te acompanhará é a decisão que tu vais tomar. Se tomares a decisão de servir a Deus, adquirirás, conseguirás, construirás, aleluia, uma morada nos céus. E se desprezas, repudia a palavra de Deus, para ti não há importância, saibas que estás desprezando a maior oportunidade que tiveste na terra. Como eu vou saber disto, pregador? Você é consciente que Jesus veio à terra? Você é consciente que Jesus veio à terra? Jesus veio fazer o que na terra? Você é consciente? Sim, você é consciente. Ele veio morrer em morte de cruz. Para que, pregador, ele morreu em morte de cruz? Por que estou pregando desta maneira? Porque o Papa que passou anterior, ele disse, Papa Francisco, que ele não sabia, sinceramente ele não sabia o que Jesus veio fazer na terra. Meus queridos, isto é qualidade de um ensinador. Um ensinador da palavra de Deus pode cortar um ensinamento deste. Porque qualquer criança que nós perguntar o que Jesus veio fazer na terra e por que ele morreu, esta criança sabe que Jesus morreu para salvar. Ele veio morrer por quê? Porque era necessário um justo, alguém sem pecado, morrer pelos pecadores. Para quê, pregador? Para que os pecadores vissem e observassem que um homem justo deixou o céu e veio à terra para perdoar pecados. Não havia acusação sobre Jesus formal. Havia mentiras contra ele, mas não havia contaminação em Jesus. Não havia quem pudesse acusá-lo de nada. E como é que ele foi condenado? Leia a Bíblia, meus queridos. A palavra de Deus diz que se levantaram testemunhas falsas. Por quem? Pelos próprios sacerdotes. E assim disseram. Disseram o que, pregador? Que ouviram quando Jesus disse que derrubava o templo em 3 dias e o construía. Um templo que passou, se não me foge da memória, 45 anos para ser construído. Então disseram, ele é digno de morte, é digno de morte. E aí, meus queridos, é que quando estavam ali na reunião, Pilatos queria soltá-lo. E o que dizia a multidão, incentivada pelos principais dos sacerdotes? Diziam, não solte Barrabás. Quem queres que crucifique? Ele que dizia Pilatos, crucifica Jesus o Nazareno. E agora, pregador, como é que um Papa, um ensinador da terra, ele diz com sua boca que não sabe o que Jesus veio fazer na terra? Aonde vai os seguidores de um homem desta natureza?
Um homem que não sabe o que o Filho de Deus veio fazer na terra, para que ele veio morrer. Portanto, meus queridos, não sejam um filho pródigo, sejam obedientes, sejam daqueles que prezam pela palavra de Deus. Prepara o caminho da tua partida nesta terra, e ele só pode ser preparado por Cristo Jesus, o Salvador. Como é isso, pregador? Quando eu aceito, quando eu recebo. E como é que eu recebo? Quando eu aceito viver em conformidade com a palavra de Deus. Portanto, que Deus abençoe a todos neste dia.